Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite para você. Boa noite. Ano após ano, cresce o número de fraudes pela internet. No levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança, foram contabilizados mais de 280 mil casos. É rotina, Cris, e um dos mais comuns é o estelionato amoroso, em que o estelionatário criminoso consegue dinheiro da vítima depois de um relacionamento fingido, falso, tudo com a ajuda da tecnologia. Esta mulher prefere não se identificar depois de ter um prejuízo de quase 30 mil reais. Presente para o filho, aí depois veio Páscoa, não tem dinheiro para comprar o ovo do meu filho, aí depois foi o computador dele que quebrou. Os dois se conheceram num aplicativo de relacionamento. Pelas redes sociais, o homem ostentava fotos em viagens internacionais. Foram 9 meses de conversas e apenas 4 encontros presenciais. Já pela internet, o contato era frequente. Te amo, também estou muito feliz. Não tenho nem dúvida que vai ficar junto na vida, porque uma mulher como você assim eu não vou deixar perder nunca. A mulher de 39 anos fez dezenas de depósitos e só desconfiou depois que ele pediu mais dinheiro porque começaria um tratamento de um câncer raríssimo. Quando a gente fala de estelionato amoroso, quase sempre é assim. Os golpistas avançam o sinal assim que percebem uma fragilidade na vítima. As autoridades alertam que o estelionato pela internet, de forma geral, cresceu no Brasil. É um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. O importante é que a população cada vez mais acione as ferramentas de segurança que são disponibilizadas. Autenticação em 2 camadas, em 2 fatores. Identificar e prender esses criminosos do outro lado da tela ainda é um desafio. Muitas vezes esses estelionatários não estão na mesma cidade, muitas vezes nem no mesmo país. Isso gera uma dificuldade muito grande por parte do Estado para investigar e responsabilizar essas pessoas. Quem cai nesta armadilha convive com o prejuízo muito além do financeiro. Eu fiquei deprimida, foi bem forte o baque, assim, eu não esperava que viesse dele. O aumento da violência no Morumbi, um dos bairros mais conhecidos da capital paulista, tem obrigado os moradores a alterar a rotina ou até mudar de endereço. Um bairro conhecido pelos imóveis de alto padrão, onde os investimentos em segurança são cada vez mais visíveis. Mesmo assim, é difícil andar tranquilo. Cada dia está pior, você não tem dias melhores. O presidente da Associação dos Moradores do Morumbi prefere não mostrar o rosto. Ele diz que a insegurança é rotina por aqui. A gente tem medo de tudo, até na padaria do outro lado da rua. É uma preparação, é uma estrutura para ir na rua. Ontem, policiais flagraram o assalto a uma casa onde uma diarista era mantida refém. Pode abrir, pode abrir. Pode vir que você está salvo. Vem, calma, vem, tá tudo bem. Houve confronto com criminosos e 3 deles foram baleados. Outros fugiram e foram perseguidos. Na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, um novo tiroteio assustou motoristas. Um dos assaltantes morreu. Nenhum policial se feriu. Outro caso recente foi o de uma moradora que chegava ao condomínio quando foi abordada por 2 homens numa moto. Um deles estava armado e levou o celular dela. Uma situação que a gente vê no bairro, que se repete em várias ruas, chama a atenção. Não é difícil encontrar imóveis à venda, como aquele ali. Alguns metros à frente, já tem mais uma casa com anúncio na fachada. Em apenas uma quadra, encontramos 4 imóveis que os proprietários decidiram vender. As delegacias do Morumbi registraram mais de 9.300 roubos e furtos no ano passado, um aumento de 9% em comparação com 2024. Para este delegado aposentado, é preciso aumentar o policiamento preventivo. Polícia na rua, principalmente a polícia militar, o patrulhamento da polícia militar é fundamental, ostensivo e especializado de dia, de noite, nos finais de semana. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que houve reforço no policiamento na região, que ao longo de 2025, mais de 5.800 pessoas foram presas. Destacou ainda
que a capital fechou o ano com redução de 21% nos roubos e furtos a residências. Alguém tem que acordar que nós estamos vendo há muito tempo fora da normalidade. Isso não é medo. Executivo, Legislativo e Judiciário lançam pacto contra o feminicídio no país. No Dia Mundial do Câncer, Brasil prevê quase 800 mil novos casos por ano até 2028. Governo Trump anuncia a retirada de 700 agentes de imigração do estado de Minnesota. Hamas viola cessar-fogo e exército de Israel ataca terroristas na faixa de Gaza. No Japão, nossa equipe chega à região castigada pela neve. Na série especial, os nossos repórteres flagram a venda de canetas emagrecedoras ilegais na fronteira do Brasil com o Paraguai. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. Na Bahia, a polícia descobriu uma fábrica clandestina que transformava réplicas de armas em armamento letal, que abastecia uma facção criminosa ligada ao PCC. As armas eram fabricadas em Governador Mangabeira, interior da Bahia. Os suspeitos utilizavam peças metálicas para adaptar armas de airsoft em armamento capaz de efetuar disparos de calibre 9 milímetros, munição de uso restrito. A investigação apontou que as armas abasteciam uma facção criminosa ligada ao PCC, que atua em Salvador. Ele é um modelo similar a de um fuzil importado, só que ele, na modalidade Airsoft, ele efetua disparo de bolinhas de plástico. Eles têm um conhecimento técnico em ferragens e eles conseguem adaptar tubos para poder efetuar esses disparos nas armas de fogo. 2 pessoas foram presas por posse ilegal de arma e tráfico de drogas. 6 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. As réplicas de airsoft eram compradas em grandes quantidades pela internet. Segundo a Polícia Civil, a fábrica clandestina chegou a produzir 172 armas. 43 delas foram apreendidas com os criminosos. Essa semana, no Rio de Janeiro, a polícia apreendeu dezenas de réplicas de fuzis e carregadores em uma bagagem abandonada no banheiro de um ônibus, na rodoviária da cidade. A polícia investiga qual seria o destino dessas armas. A fabricação nacional de airsoft precisa de autorização do Exército e a compra é proibida para menores de 18 anos. Quem transporta esse tipo de equipamento deve ter comprovante da origem lícita do produto. Em Santa Catarina, o Ministério Público analisa um pedido para punir o adolescente apontado como suspeito na morte do cão Orelha. Um mês depois do crime, essa investigação ainda é marcada por contradições. O pedido de internação foi baseado em elementos que, segundo a polícia, contrariam a versão apresentada pelo menor. Como estas imagens em que o adolescente aparece a caminho da praia com uma jovem ainda de madrugada e em seguida retornando cerca de meia hora depois. O horário coincide com o das agressões ao cão Orelha. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. O jovem viajou para os Estados Unidos no mesmo dia em que a polícia identificou os suspeitos de envolvimento nas agressões. No retorno ao Brasil, ele foi interceptado no aeroporto. Durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Além do boné, um moletom também foi apreendido. Um familiar tentou justificar que a peça teria sido comprada na viagem. Depois, o próprio adolescente admitiu que já possuía a roupa. Segundo a Polícia Civil, os conteúdos do celular apreendido com o adolescente apontado como suspeito pela morte de Orelha continuam sendo analisados. Uma tecnologia estrangeira ajuda a recuperar até conversas e imagens que foram apagadas do aparelho.
A defesa do adolescente classifica a investigação como frágil e divulgou um vídeo que mostraria Orelha caminhando na manhã do dia do ataque. A polícia sustenta que a agressão ocorreu horas antes. Outros 4 adolescentes são apontados como suspeitos de terem jogado Caramelo, um outro cão comunitário, no mar. O animal sobreviveu. Com a investigação concluída, os casos foram encaminhados ao Ministério Público. No caso de Orelha, a polícia pede a internação do adolescente. 3 homens foram presos em Mato Grosso por cobrar dívidas de forma violenta. Em um dos casos, até uma granada lançada por um drone foi usada para pressionar os devedores. Imagens de circuito de segurança mostram um carro estacionado numa avenida de Canarana, Mato Grosso. O veículo é abordado por policiais civis. 2 suspeitos são colocados no chão. Um terceiro homem foi preso em Primavera do Leste, a 400 quilômetros dali. Segundo a polícia, os 3 fazem parte de uma quadrilha especializada em cobrar dívidas. Num dos casos, um empresário goiano teria comprado R$1,5 milhão em sementes. Como atrasou o pagamento, passou a receber ameaças que colocaram em risco não só a família dele, mas toda a vizinhança. Estas imagens mostram os suspeitos dentro do carro. A luz piscando seria o controle remoto do drone, que sobrevoava a casa do empresário. O equipamento levava uma granada. Esse drone bate no telhado e, por sorte, por Deus, não saiu o pino. Se essa granada cai no quarteirão, com certeza, pessoas que não tinham sequer nenhuma relação com isso também seriam alvos de violência. O empresário é de Itaberaí, cidade a 80 quilômetros de Goiânia. 4 dias depois, criminosos tentaram lançar mais uma granada na casa dele, mas dessa vez a vítima notou o drone por perto e chamou a polícia. O homem também passou a receber ameaças feitas pela internet. O credor da dívida também foi preso. As investigações prosseguem para a gente realmente identificar se esse credor tem algum envolvimento ou não, ou se ele realmente só vendeu essa dívida para esses caras. Agora, por favor, guarda essa previsão. O Brasil deve ter mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. A doença continua entre as principais causas de morte no país. Débora começou a tossir sem parar e a perder peso. No ano passado, foi diagnosticada com um câncer no sistema linfático que atingiu o pulmão. A gente está mantendo um acompanhamento, era de 2 em 2 meses, agora a gente passou para 4 em 4 e hoje ela me deu a notícia que a gente vai fazer espaçado, mais ainda, de 6 em 6, porque está tudo bem, graças a Deus. A empresária faz tratamento no Instituto Nacional de Câncer. O INCA divulgou estimativas para a doença nos próximos 3 anos. O levantamento ajuda o governo a fazer um planejamento de políticas públicas para o tratamento. A gente tem como desafio implementar essas medidas de prevenção, diagnóstico precoce, rastreamento, em todo o país, para que a população, para que tenha uma redução desses tipos de câncer. O Brasil deve registrar 781 mil novos casos de câncer por ano de 2026 até 2028. O estudo do INCA coloca a doença como uma das principais causas de problemas de saúde e de morte no país. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente e responde por mais de 30% dos casos. Na sequência aparecem o câncer de mama entre as mulheres e o de próstata nos homens, e ainda de cólon e reto. Segundo o INCA, o aumento de diagnósticos de câncer é explicado pelo envelhecimento da população e pela exposição a fatores de risco. A prevenção é fundamental, tanto em relação aos hábitos, os hábitos alimentares, atividade física, combater a obesidade, a gente fazer o esforço de programar os exames precoces, porque isso ajuda a identificar mais rápido e ajuda a garantir o tratamento, a sobreviver, vencer o câncer. A chuva forte de ontem alagou ruas, invadiu casas e deixou moradores em alerta no Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo. De novo, né? Um drama antigo que se repete há décadas na região. Toda vez que chove, o clima é de medo e incerteza no Jardim Pantanal, que está localizado numa área de várzea às margens do rio Tietê. Esse rio transborda e toda essa região aqui fica
cheia. Tem mais de 40 anos que é isso aqui, esse sofrimento. No dia seguinte ao temporal que atingiu a capital paulista, a água custou a baixar. Famílias inteiras precisaram dar um jeito para sair de casa. Situação que, para quem mora aqui, já virou rotina. Com os alagamentos frequentes, os moradores fizeram adaptações. Aumentaram o nível do chão em frente às casas para conter as inundações. Há 2 anos, vizinhos se uniram para elevar a altura dessa calçada. Uma obra simples, feita pelos próprios moradores e que hoje é a única forma de conseguir chegar em casa sem passar pela água. Quando a água está um pouquinho mais alta, a gente ainda tem que ficar pisando na água, que a gente corre risco de pegar doença, porque essa água suja. O entupimento da rede de esgoto deixou a situação ainda pior. Agentes de limpeza usaram bombas para drenar a água acumulada. Mesmo assim, alguns imóveis seguem alagados. A Luciane não sabe mais o que fazer. Quando entope lá, aqui dentro, ele já começa a minar a água. Lá dentro está no joelho de água. Já tem 15 dias ou mais. Começou a chover, eu já fico meio traumatizada. A Prefeitura de São Paulo informou que realiza vistorias, limpezas das vias e apoio aos moradores. E que já investiu quase 60 milhões de reais em melhorias no Jardim Pantanal. O governo do estado também intensificou o combate a enchentes na região. Afirmou que retirou cerca de 285 mil metros cúbicos de sedimentos do Jardim Pantanal, volume equivalente a quase 24 mil caminhões. A ação visa ampliar a capacidade de escoamento da água e reduzir os impactos das cheias. Desde 2023, o investimento ultrapassa 103 milhões de reais. E vem mais temporal por aí, viu? Em boa parte do Brasil, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, São Paulo e Mato Grosso do Sul entram em alerta para chuva forte. Lidiane Sayuri com a gente e a previsão. Boa noite, Lidi. Oi, Edu. Olha só, nos primeiros 4 dias de fevereiro, áreas próximas de Campo Grande, do interior de Mato Grosso do Sul, já receberam mais chuva do que o previsto para o mês inteiro. Boa noite para você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Nesta quinta, apenas cidades da região sul devem ter sol, calor intenso e baixa umidade do ar. Em São Paulo, sol entre nuvens com pancadas de chuva, máxima de 27 graus. Em Campo Grande, 27 também, com chuva forte o dia todo. No Recife, pancadas de chuva a qualquer hora, faz até 31. Vários tipos de circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera mantêm a chuva muito forte sobre Mato Grosso do Sul. Cidades como Corguinho e São Gabriel do Oeste praticamente já registraram a chuva esperada para o mês inteiro. Nesta quinta, previsão de mais chuva para o estado. Nas imagens de satélite, vemos nuvens muito carregadas em quase todo o país. No norte, chuva frequente. No sul, o tempo permanece firme e quente. Em Porto Alegre, faz até 34 à tarde. No Rio de Janeiro e em Belém, 30. 26 em Goiânia e até 28 em Fortaleza. Tempo delivery. A Ivani é de Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Olá, Ivani. Quinta chuvosa com temporal à noite. Na sexta, chuva rápida a qualquer hora. No sábado, chance de chuva o dia todo. À noite, temporal. Máximas entre 24 e 26 graus. O Daniel está de olho na previsão para Serra Branca, na Paraíba. Oi, Daniel. Quinta de tempo abafado com 33 graus e pancadas de chuvas à noite. Na sexta e no sábado, sol entre nuvens com chuva a qualquer hora. Máximas de 29 e de 30 graus. Poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Edu, Cris. Obrigado, Lid. O governo americano informou que vai retirar 700 agentes de imigração do estado de Minnesota. O anúncio foi feito por Tom Homan, conhecido como o czar da fronteira. Ele explicou que a redução de agentes federais no estado se deve à cooperação sem precedentes dos xerifes locais. A decisão acontece depois de semanas de protestos contra as operações da Agência de Imigração e Fronteiras. Cerca de 3 mil agentes tinham sido enviados ao estado para prender imigrantes em situação irregular. Durante as operações, 2 cidadãos americanos foram mortos a tiros na cidade de Minneapolis. Apesar da retirada parcial, 2 mil agentes federais permanecerão em Minnesota.
Israel publicou hoje vídeos do que seriam terroristas do Hamas transportando armas em ambulâncias na faixa de Gaza. As imagens feitas com drones são provas, segundo o exército israelense, de que os terroristas do Hamas ainda usam hospitais e escolas como base militar. Em outra violação do cessar-fogo, terroristas atiraram contra soldados em uma área sob o controle de Israel. Um deles ficou gravemente ferido. Em resposta, o exército israelense bombardeou diferentes alvos na faixa de Gaza. 2 comandantes terroristas do alto escalão morreram. Israel também acompanha de perto outro conflito no Oriente Médio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou o governo americano de que não se pode confiar nas promessas iranianas. Já o presidente americano Donald Trump afirmou que estaria preocupado se fosse o líder supremo Ali Khamenei. Estados Unidos e Irã têm reunião marcada para esta sexta-feira em Omã. Enquanto Teherã quer tratar apenas de um acordo nuclear, Washington quer ampliar a conversa para temas como patrocínio iraniano de grupos terroristas. Negociadores na guerra entre Ucrânia e Rússia fizeram uma segunda rodada de conversas com a mediação dos Estados Unidos. Eles voltam a se reunir amanhã nos Emirados Árabes. De acordo com os negociadores ucranianos, foi um encontro produtivo. O chefe da diplomacia americana comemorou que a lista de exigências diminuiu. Os russos disseram estar abertos ao diálogo. A recusa da Ucrânia em entregar territórios tem travado as conversas em Abu Dhabi. Sem um acordo, os bombardeios russos se intensificaram nos últimos dias. Em Zaporizhzhia, pelo menos 2 pessoas morreram. A infraestrutura energética da Ucrânia foi atingida mais de 200 vezes este ano, em meio a um inverno rigoroso, com temperaturas que chegam a 20 graus negativos. Os países da União Europeia aprovaram hoje um empréstimo para a Ucrânia, equivalente a mais de 550 bilhões de reais. 2/3 do valor serão usados para a compra de armas e munição. E o restante vai compor o orçamento ucraniano ao longo dos próximos 2 anos. Para a porta-voz da Comissão Europeia, Anita Ripper, falta vontade a Putin para acabar com o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O Kremlin não comentou a declaração. Ainda hoje, novas imagens mostram confusão envolvendo o suspeito de jogar mulher do 10º andar de prédio em São Paulo. E pode se preparar porque o Corinthians deve poupar titulares no duelo agora de meio de semana pelo Paulistão. O Timão enfrenta o Capivariano, mas o técnico Dorival Júnior já pensa no clássico de domingo contra o Palmeiras. De volta para você saber que mais de 6 milhões de doses da vacina contra o vírus da influenza vão imunizar a população na região norte do Brasil. A campanha tem o objetivo de ampliar a proteção no período de maior circulação do vírus, o chamado inverno amazônico. A Ariane está à espera do segundo filho. Ela sabe que para proteger a saúde dela e do bebê, é importante manter a vacinação em dia. A gente tem que aproveitar a oportunidade, ainda mais que é gratuito. É uma coisa que está liberada para a população, que tem acesso. Além das gestantes, idosos e crianças também são prioridades na campanha de vacinação contra o vírus da influenza. Faltava da gripe e hoje a gente concluiu. Os estados da região norte apresentam padrões climáticos e epidemiológicos diferentes do restante do país. Durante o chamado inverno amazônico, período de maior chuva na região, as temperaturas elevadas e a umidade favorecem a transmissão dos vírus. Daí a importância da vacinação. O boletim mais recente da Fiocruz, divulgado no mês passado, destacou o aumento de casos graves e internações por influenza nos estados do Acre e Amazonas. E a baixa procura pela vacina preocupa as autoridades de saúde. O Tocantins, por exemplo, alcançou 34,5% da cobertura vacinal entre os grupos prioritários. E o Amapá vacinou apenas 26% da população.
No Pará, a meta é imunizar 90% do público-alvo, mas até o momento a cobertura está bem abaixo do esperado. Nós já estivemos no shopping a semana passada todinha, inclusive com o dia D no sábado. Estendemos para mais essa semana e nós temos um bom resultado da população, eles estão comparecendo. Se proteja, porque é muito bom a gente ficar com saúde. As buscas por uma idosa, mãe de uma apresentadora de TV americana, entraram pelo 4º dia no estado do Arizona. O presidente Donald Trump falou sobre o caso. No Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que a situação é terrível e que pode enviar agentes federais para ajudar nas buscas. Vou ligar para eles. Sempre me dei muito bem com a Savannah. É uma situação muito incomum, mas vamos descobrir. O presidente se referiu a Savannah Guthrie. A filha da idosa que desapareceu é uma das apresentadoras de TV mais conhecidas dos Estados Unidos. O FBI, a Polícia Federal Americana, participa da investigação que também conta com cerca de 100 agentes locais. A polícia revelou que Nancy Guthrie, de 84 anos, foi levada à força de casa na madrugada de domingo. Ela usa marca-passo e o último sinal do aparelho médico foi enviado às 2 da manhã para o celular que ficou em casa. A residência, na cidade de Tucson, fica perto de um deserto no Arizona. O caso é tratado como crime, mas a polícia ainda não tem suspeitos. Jornais americanos relataram ter recebido pelo menos 2 bilhetes de resgate. Nancy Guthrie tem mobilidade reduzida e está sem a medicação que precisa tomar diariamente, o que torna o caso uma corrida contra o tempo. Ainda nos Estados Unidos, um homem acusado de tentar matar o presidente Trump foi condenado à prisão perpétua. Ryan Roth, de 59 anos, foi considerado culpado por crimes como porte ilegal de arma e tentativa de assassinato. Lá em 2024, 2 meses antes da eleição presidencial, os agentes do serviço secreto encontraram Ryan com um rifle escondido perto do local onde Trump jogava golfe, no estado da Flórida. A justiça concluiu que ele premeditou e planejou o crime. Veja a seguir como funciona o comércio de canetas emagrecedoras ilegais na fronteira do Brasil com o Paraguai. E também, autoridades dos 3 poderes lançam um pacto nacional contra o feminicídio. Com o lema Todos por Todas, meta é prevenir os crimes e proteger as mulheres vítimas de violência. A Justiça converteu em preventiva a prisão de Alex Leandro Bispo, investigado por empurrar a esposa do 10º andar de um prédio na Zona Sul de São Paulo. Você deve se lembrar dessa história. E agora, inclusive, o Jornal da Record teve acesso a novas imagens que mostram os últimos momentos dessa mulher. Imagens exclusivas mostram a chegada de Alex Bispo dos Santos, de 40 anos, a uma lanchonete, acompanhado de uma mulher, menos de 24 horas depois da morte da esposa. Os dois trocam carinhos. No dia seguinte, ele estava no Ceará, chorando ao lado do caixão. Catiane Gomes da Silva, de 26 anos, caiu do 10º andar do apartamento do casal, na Zona Sul de São Paulo, minutos depois de ser agredida pelo empresário. Segundo testemunhas, Alex tentou agredir Catiane ainda no local e foi impedido pelos seguranças. Houve briga no elevador. As imagens fazem parte da investigação e são mais uma evidência de que na madrugada do dia 29 de novembro, data da morte de Catiane, o empresário estava bastante alterado. Hoje, a Justiça converteu a prisão temporária de Alex em preventiva. A juíza entendeu que existem elementos suficientes para o recebimento da denúncia e acrescentou que a liberdade dele poderia atrapalhar os depoimentos de testemunhas que moram no condomínio onde o casal vivia. A decisão judicial destaca que o acusado já foi condenado por outros crimes e se vangloriava de ocupar uma posição na facção criminosa PCC, e por isso a prisão é necessária. Uma gravação feita por um vizinho minutos antes da morte de Catiane
revela uma sequência de xingamentos. Segundo o Ministério Público, após as ofensas, Alex atirou Catiane da sacada, fazendo com que ela caísse do alto do 10º andar. O empresário foi transferido para uma penitenciária. A defesa dele afirmou que vai entrar com pedido de liberdade, porque não há elementos que fundamentem a prisão. Jamais eu teria feito isso com a minha mulher. Isso é uma grande injustiça, mas Deus vai ver. Autoridades dos 3 poderes anunciaram hoje um pacto nacional contra o feminicídio. Essa é uma proposta que tem o apoio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel. E sem dúvida uma chaga que o Brasil precisa vencer. Uma campanha nacional vai ser veiculada em todo o país para unir a população brasileira no combate à violência contra a mulher. Todos os dias, o Brasil registra em média 4 mortes por feminicídio, além de 10 tentativas. E o número de casos aumentou nos últimos 2 anos. No total, foram 1.518 vítimas em 2025, 4% a mais do que no ano anterior. O número de tentativas, 3.749, também cresceu. Foi 19% maior do que em 2024. Hoje, a pena para o crime é a mais alta do Código Penal, 40 anos de prisão. Para combater o aumento de crimes contra a mulher, foi anunciado hoje um pacto que une executivo, legislativo e judiciário. É um compromisso oficial de educação, prevenção, proteção, responsabilização dos agressores e garantia dos direitos das mulheres vítimas de violência. O lema é Todos por Todas. O pacto cria um comitê com integrantes dos 3 poderes para aprimorar leis, políticas públicas e educar os homens sobre a violência de gênero. O que nós estamos falando é da possibilidade de nós criarmos uma nova civilização. Uma civilização de iguais, em que não é o sexo que faz a diferença, mas o comportamento, o respeito. Cada homem deste país tem uma missão a cumprir. Conversar com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiro de bar e parceiro de futebol. Não podemos nos omitir. O lançamento no Palácio do Planalto também teve a participação dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O Estado deve evitar que as mulheres morram e deve garantir não apenas que vivam ou sobrevivam, mas que vivam com dignidade, autonomia e liberdade. Hugo Mota defendeu que as leis precisam ser mais duras. As entregas que nós precisamos fazer nessa área são mais do que urgentes. Elas estão atrasadas porque a nossa sociedade não admite mais conviver com números que chegam a nos envergonhar. E Davi Alcolumbre destacou a união das instituições no combate ao feminicídio. As instituições estão unidas, estão firmes e estão com coragem de juntas enfrentarmos os grandes desafios do Brasil. O principal gancho da iniciativa é uma campanha da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel. A televisão e o rádio serão os principais meios para a difusão de uma mensagem de respeito às mulheres e até de união dos homens para o enfrentamento da violência contra as mulheres. Vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Esse pacto, ele é uma forma da gente utilizar uma única linguagem para que a gente possa contribuir na erradicação do feminicídio. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Casos de feminicídio têm chocado o país. Uma rotina de violência que não pode ser banalizada jamais. Em Minas Gerais, um homem matou a esposa e a filha de 2 anos por suspeitar de uma traição. Já no Rio de Janeiro, a vítima foi uma agente de saúde. Ela foi morta a tiros quando chegava ao trabalho. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima e atira na ex-companheira numa rua da zona norte do Rio. Amanda Mendes, de 26 anos, tinha medida protetiva. Ela foi socorrida, mas não resistiu.
Wagner de Araújo fugiu a pé. Ele foi localizado pouco depois e preso em flagrante por feminicídio. Em Mariana, na região central de Minas Gerais, uma mulher de 25 anos e a filha de 2 foram mortas pelo pai da criança. Ao ser preso, Felipe Cordeiro disse que o motivo do crime foi uma suposta traição da companheira. A autoridade entendeu, a princípio, a existência de 2 feminicídios. Nunca vi em âmbito de violência de gênero, violência doméstica, uma vítima criança de 2 anos. Na capital mineira, a vida de uma mulher grávida foi salva pela ligação do filho de 14 anos para a polícia. Eita, ali, me achando eu. A PM chegou a tempo e o homem foi preso. Em Belo Horizonte, as vítimas de violência física e psicológica podem procurar ajuda no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que em 2026 completa 30 anos. Aqui, elas são recebidas e orientadas por psicólogos e assistentes sociais da prefeitura. Só no ano passado, cerca de 2.000 mulheres foram atendidas. As mulheres precisam entender que a violência vai escalonar e elas precisam agir para poder sair dessas relações o quanto antes. E o presidente Lula recebe neste momento, na Granja do Torto, em Brasília, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e líderes de partido. Esse encontro acontece em meio a uma tentativa do governo de avançar com pautas de apelo popular. A repórter Flávia Alvarenga acompanha tudo pra gente, direto da capital federal. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Edu, boa noite para você, boa noite para a Cris. O presidente Lula chegou no início da noite. Vários líderes da base do governo no Congresso estão no jantar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estão aqui na Granja do Torto. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, chegou um pouquinho mais tarde. O jantar foi um convite do presidente Lula a Hugo Motta e aos líderes, num movimento de aproximação entre legislativo e executivo. É ano de eleição e os prazos para a votação, a apreciação dos projetos são mais curtos. Edu e Cris. Obrigada, Flávia. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que pode definir regras para os ministros fazerem postagens nas redes sociais. Os processos em análise discutem uma resolução criada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019, que proíbe comentários nas redes sociais dos magistrados sobre processos em andamento, declarações de apoio a políticos ou uso das plataformas para autopromoção. Relator das ações no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes defendeu a imposição dos limites. Alguns magistrados embarcaram em discurso de ódio. Alguns magistrados embarcaram em atividade político-partidária. O juiz, ele poderia passear na praça com uma camisa de um candidato? Não. Não existia rede social. E aí vale o que eu venho dizendo já há muito tempo, em outras matérias, se aplica nessa. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. O ministro também comentou as palestras que são promovidas por integrantes da corte. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem. Moraes e o colega Dias Toffoli ainda defenderam o direito de juízes serem acionistas de empresas. Vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Moraes faz parte da ala do STF que vê com reservas a proposta de um código de ética para os tribunais superiores. O grupo não se diz totalmente contrário, mas defende uma ampla discussão somente depois das eleições de outubro, para evitar exposições e o enfraquecimento da corte.
Além de Moraes, votaram hoje a favor das regras para as postagens de juízes em redes sociais os ministros Nunes Marques, Cristiano Zanin e André Mendonça. A análise do caso foi suspensa para que o ministro Luiz Fux possa votar presencialmente quando voltar de licença médica. Já no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos instalou hoje uma subcomissão para acompanhar as investigações sobre o Banco Master. O grupo terá 12 parlamentares e será coordenado pelo senador Renan Calheiros. A subcomissão poderá convocar autoridades para depor e requisitar documentos do caso, inclusive os sigilosos. O grupo também poderá pedir esclarecimentos ao Palácio do Planalto sobre supostas reuniões do banqueiro Daniel Vorcaro com integrantes do governo e do Banco Central. Renan Calheiros se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do caso e explicou o papel da comissão no acompanhamento das investigações. Nós precisamos, na CAI do Senado, fazer uma varredura, não é, para termos uma regulação eficiente de modo a evitar fraudes futuras. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o Fictor, grupo que tentou comprar o Banco Master. A PF vai investigar crimes contra o sistema financeiro nacional. Esse grupo entrou em recuperação judicial essa semana. No final do ano passado, o Fictor fez uma proposta de compra do Banco Master, mas a negociação foi cancelada com a liquidação do Master pelo Banco Central. A reportagem não conseguiu contato com representantes do grupo Fictor. Em visita a Bolsonaro na prisão, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, afirmou que o ex-presidente está tranquilo diante da possibilidade de perder a patente militar num julgamento do Supremo Tribunal Militar. Segundo ele, o ex-presidente avalia que a medida faz parte de um processo para impedir o chamado resgate profissional, como o capitão do Exército. O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional que ele historicamente sempre teve como capitão do Exército. Marinho descartou a possibilidade de ser vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro, por defender que a vaga deve ser ocupada por um nome de outro partido para ampliar a aliança e ganhar mais tempo de televisão. Rogério Marinho abriu mão da candidatura à reeleição ao Senado pelo Rio Grande do Norte para ser o coordenador da campanha de Flávio à presidência. A Polícia Militar do Ceará prendeu Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan, mais conhecido como El Cid. Apontado como integrante do PCC, ele fugiu de uma penitenciária paulista em 2022. Contra El Cid, havia 2 mandados de prisão em aberto em São Paulo, pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e homicídio. El Cid também é suspeito de planejar atentados contra autoridades e seria um dos mentores do plano de sequestro do senador Sérgio Moro. Nossos repórteres chegaram a uma das áreas mais atingidas pela nevasca no Japão. O país já registrou nas últimas semanas 35 mortes e mais de 390 feridos. Nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Olá, Silvia. Olá, Cris. Oi, Edu. Boa noite a todos aí no Brasil. O Japão emitiu alerta para risco de avalanches na região norte do país. A cidade de Aomori, aqui onde estamos, foi uma das mais atingidas pelas tempestades de inverno. O exército foi convocado para ajudar a remover a neve. O acúmulo chegou a 2 metros de altura. Desde o dia 20 de janeiro, a nevasca tem dificultado a vida dos moradores da região norte do país. Em algumas cidades, escolas e comércios foram fechados. Os meteorologistas alertam que a partir de amanhã, mais uma vez a neve deve chegar por aqui. Por enquanto, a temperatura está em torno de 1 grau, mas a sensação térmica é de 0 grau. Fim de semana chegando e vai ter rodada dupla no Paulistão. Aqui na Record, né, Cris? Porque sábado a gente tem São Paulo e Primavera. No domingo, clássico, Corinthians e Palmeiras. Os 2 jogos às 8 da noite. Os corintianos já pensam no rival e devem poupar os titulares
contra o Capivariano amanhã. A Paloma Totti já está conosco. Oi, Paloma, boa noite. Olha, Corinthians e Palmeiras sempre mexem com a torcida. Mexe muito. Boa noite para vocês. Ó, ele ali, ó, tá animado. Boa noite para você. Jogão domingo aqui na tela da Record. O Corinthians vem embalado pela conquista da Supercopa. Esse foi o 15º troféu na carreira de Dorival Júnior, técnico com mais títulos na Série A do futebol brasileiro, ali ao lado de Tite. O clima no centro de treinamentos do Corinthians é dos melhores. Sob o comando de Dorival Júnior, o Timão venceu 2 campeonatos em apenas 42 dias. Com a conquista da Supercopa, Dorival Júnior se igualou a Tite. Agora, os dois são os técnicos da Série A com mais títulos na carreira. Cada um levantou 15 taças. Mas para Dorival, o mais importante é o legado. O número de campeonatos ele é importante, mas não é o principal. Para mim, o reconhecimento de atletas, como aconteceu nesse último jogo, praticamente 12, 14 jogadores do Flamengo indo nos cumprimentar. Felipe Luiz foi um jogador que eu lancei e hoje é um treinador de futebol, então isso tudo para a gente tem um valor muito maior. Para o treinador, os títulos representam uma reafirmação profissional. Dorival enfrentou duras críticas depois da passagem pela seleção brasileira. Foram muito pesadas demais, desconstruindo o trabalho de uma carreira toda. E engraçado que hoje os nossos resultados são muito próximos ao do professor Ancelotti. Pensando no calendário apertado, o Corinthians do professor Dorival deve poupar os titulares amanhã contra o Capivariano no Paulistão. A ideia é força máxima no clássico de domingo diante do Palmeiras, com transmissão da Record, R7 e Record Plus a partir das 8 da noite. Mas com a certeza de que tem um comandante que sabe onde quer chegar. Eu sou um sobrevivente, um passageiro da agonia, mas estou ainda inteiro em condições de poder continuar desenvolvendo por tudo aquilo que eu me preparei para fazer. Ele é ótimo. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro já começou. O Red Bull Bragantino está vencendo o Atlético Mineiro por 1-0 e o Flamengo está empatando com o Internacional no Maracanã. No contra-ataque, o colombiano Borré recebeu dentro da área, driblou Léo Ortiz e fez 1-0 para o Inter. No segundo tempo, o Flamengo teve um pênalti. Arrascaeta não desperdiçou, 1-1. Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo estão empatando o clássico em 0-0. E em Belém, o Remo voltou a jogar uma partida da primeira divisão do Campeonato Brasileiro em casa depois de 32 anos e está vencendo o Mirassol por 2-0. Depois da cabeçada, a bola sobrou para Aleph Manga, que chutou cruzado e João Pedro completou 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Remo ampliou com um belo chute de Aleph Manga no ângulo. A partida agora está no intervalo. Golaço. Cris, Edu. Põe golaço nisso. Obrigado, Paloma. Olha, tem remédio e cosmético entrando cada vez mais de forma ilegal aqui no Brasil. Principalmente, né, Cris, aquelas ampolas e canetas emagrecedoras que vêm do Paraguai. Muitas delas são proibidas pela Anvisa e podem trazer risco à sua saúde. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como esses produtos são vendidos do outro lado da fronteira e chegam aqui no país burlando a fiscalização. A gente tem visto um aumento significante no número de medicamentos, sendo apreendidos na rodovia por conta dessas canetas emagrecedoras, Ou trazendo de fora canetas originais sem pagar imposto, isso que atrai o mercado ilegal. Seringas, ampolas e canetas emagrecedoras. Para muitos brasileiros, esse é o motivo da viagem ao Paraguai. Tem gente que faz a travessia a pé, outros vão de carro com os medicamentos escondidos. Todos os dias, cerca de 50 mil veículos passam aqui pela aduana brasileira. A maioria, carros com pessoas voltando das compras feitas no Paraguai. Não é
normal que uma mesma pessoa cruze a ponte da amizade 5 ou 6, 7 vezes por dia. Então, esse já é um fator que desperta um tipo de monitoramento. Utilizando a inteligência artificial e a análise aí dos nossos colegas, nós conseguimos identificar veículos e pessoas que trazem algum risco para a nossa fiscalização. Nossa equipe atravessou a Ponte da Amizade e flagrou como os medicamentos para emagrecer são vendidos no Paraguai. Ele tem a seringa já tudo pronta para aplicar. Eu não tenho receita. Pode ir lá, tem problema de liberar. Não tem problema? Não, só que você não pode ter isso. Muitas ampolas e canetas emagrecedoras estão proibidas no Brasil, mas são vendidas no país vizinho sem restrições e a preços mais baixos do que o valor de mercado. 750. Essa tem quantas doses? 4? 4 seringas. Hoje de manhã eu vou buscar 50. A substância é usada no tratamento do diabetes e regula o apetite. Apesar dessas indicações, profissionais de outras áreas da saúde têm feito receitas para pacientes, como oftalmologistas e médicos do trabalho. Se eu vender essas medicações com o objetivo de ter lucro, além de ser uma prática ilegal, é também uma prática antiética. Canetas emagrecedoras, elas estão aí para ajudar. Quando usadas de forma indevida, pode levar inclusive à morte do paciente. Em Belo Horizonte, uma mulher de 42 anos segue internada em estado grave desde dezembro, depois de usar um medicamento para emagrecer comprado no Paraguai. Ela teve convulsões, foi entubada e desenvolveu uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso. A gente vê complicações, principalmente pacientes que ficam internados, né? Porque começa a tomar essas medicações, tem efeitos colaterais, principalmente da parte gastrointestinal, então vômitos, náuseas, isso daí pode levar a quadros graves até de desidratação, problema renal, por causa do uso dessas canetas de forma indevida. Mesmo depois da proibição da Anvisa, grupos de mensagens ainda anunciam a venda de ampolas ilegais no Brasil. É muito comum aqui na aduana brasileira, em várias vezes ao dia, o movimento de motos parar completamente, como agora, por exemplo. Essa é uma manobra dos mototaxistas que esperam do outro lado, no Paraguai, reunir um grupo grande e passar tudo de uma vez. Vem aí de 30, 50 motos juntas, aí van, às vezes você vai encontrar aí de 5, 8 até 10 vans numa linha para diminuir o risco. Esses grupos de motos, às vezes geralmente organizados por uma pessoa central ali, que contrata esse pessoal para dividir esses bens, essas mercadorias aí e atravessar tudo de uma vez. O que o pessoal faz aqui? Eles separam para passar? Fazer uma cotinha, 500 dólares. Mas aí a pessoa vai e volta ou contrata? Você ganha quanto? 15? Cada cota. Você faz quantas viagens no dia? Isso, 6. Além dos medicamentos, os cosméticos que entram no país de forma ilegal também são alvo das fiscalizações. Ocorre muito de uma mercadoria que tem como destino final o Brasil. Ela vem de navio, passa por Santos, segue até Montevidéu, de lá segue via terrestre para o Paraguai e atravessa a fronteira em Foz do Iguaçu. No ano passado, mais de 5.700 navios passaram pelo Porto de Santos. Nós tivemos acesso aos armazéns que guardam as mercadorias apreendidas. Semanalmente, a gente acaba apreendendo algum tipo de carga relacionada à saúde, né? Os produtos que estão aqui agora já possuem o laudo da marca, apontando que eles não se tratam de produtos originais. O importador ele pode perder a licença dele, a habilitação para operar no comércio exterior. O exportador ele vai ser visto como um exportador de risco. Como o número é muito grande de containers, as pessoas se aproveitam dessa quantidade para camuflar dentro do container algum tipo de encomenda. Os truques são muitos, mas a gente vai ficando bom nisso também, né? A gente vai ficando bom em pegar truques também. Que caçada.
O JR volta à 00:30. As reportagens dessa edição você acompanha no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação ao vivo da Record de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca. Ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.